estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos à nossa pré-sexta, em quinta-feira. Muito obrigado. Bom dia para você que nos acompanha. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. A gente chega com muita informação para você. Lembrando que se você quiser mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia, faça pelos nossos canais. Exatamente, já vão aparecer aí na sua tela, tvccorreiodamanha@gmail.com, é o nosso e-mail oficial aqui da TV e, é claro, tem o nosso WhatsApp, que é o meio mais fácil de entrar em contato com a gente, o DDD é o 24, o telefone é o 998398384, participa que a gente vai atrás da informação para você, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu com sol. Mas o sol ali. É, o sol. Hoje o sol vai brilhar. Céu azul, algumas nuvens ali, umas nuvens assim, sem... Bem esparsas, né? Isso, sem ser aquelas assim fofinhas, isso, aquelas de tipo de algodão, né? Exato. Olha só, gente, essas são imagens feitas hoje bem cedinho pela Nana, aqui na nossa sede, que fica no centro de Petrópolis, no coração de Petrópolis. Lá em casa também estava o céu azul, lá na tua casa, Jorge? Também. Hoje tinha sol, tranquilo, tudo azul. Exatamente, tá o ótimo. Sol aparecendo, tudo maravilhoso. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Governo do Estado lança campanha contra assédio no Carnaval. Houve um não? Respeite a decisão. Cidade do Rio de Janeiro confirma a primeira morte por dengue em 2024. Cláudio Castro destaca a relação harmônica com o Legislativo para manter o Estado do Rio no caminho do crescimento. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Carnaval nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Restam menos de 100 dias para eleitor fazer a biometria na Justiça Eleitoral. GAECO, Ministério Público do Rio de Janeiro, cumpre mandatos de busca e apreensão contra grupo que atua na emissão irregular de licenças do Corpo de Bombeiros em Cabo Frio. E mais, Teresópolis avança 29 posições no ranking estadual de resultados do programa Previne Brasil. Agora no Correio Serrano na TV. Começamos vendo o que é destaque, é claro, no nosso Correio Petropolitano dessa quinta-feira. A gente vai direto lá para a nossa primeira página, ver o que tem de notícia lá importante, gente. Primeiro ali, presidente da TAP é recebido no Laranjeiras e vai aí priorizar promoção do Rio em Portugal. Tá na página 3, na coluna Magna Vita. Pois é, e a manchete aqui de Petrópolis, construção do pavilhão Niemeyer pode ser suspensa. Câmara aprovou indicação que pede cancelamento da licitação de 11 milhões de reais, pasmem, 11 milhões de reais para a construção de um pavilhão lá no Parque do Ipiranga. Pois é, na página 12 ainda, Cascatinha e Petroíta tentam anular punições. A Cascatinha e a Petroíta buscam meios para anular as punições que receberam da 4ª Vara Civil de Petrópolis, gente. Parnaso é retirado de programa de privatização, tá lá na página 12, nas Petropolitanas.
Que bom, só vou dizer isso por enquanto, viu? Rio de Janeiro, ali, olha, Lula e Paz inauguram escola em área olímpica, tá lá na nossa página 8, num especial. Mercado descarta déficit zero e aposta em desequilíbrio fiscal. Esse é um dos destaques da nossa página 6. Temos também municípios do norte do Rio debatem cooperação. Ponto facultativo no feriadão do dia 12, isso a gente vai ver, isso é em Petrópolis, a gente vai ver esse absurdo. E tem muito mais, gente, tem os destaques do internacional, tem destaques também do esporte, do segundo caderno, porque como a gente fala, o segundo caderno não é só fim de semana, né? Todo Exatamente. dia o nosso jornal traz um segundo caderno aí recheado de coisas para vocês. E o destaque é uma noite de gente bamba, falando, ó, o carnaval começa mais cedo com Diogo Nogueira e o baile do Clube do Samba, 45 anos, que nesta quinta-feira recebe convidados especiais. Então, ó, tem Sandra de Sá, Cordão do Bola Preta, tá lá, esse é um dos destaques do nosso segundo caderno. Pois é, gente, indo ali para a nossa página 2, a gente tem os nossos editoriais. Imagens falam mais que 1000 palavras. Primeiro editorial e o segundo, Carnaval para todas as idades e gostos, falando aí um pouco sobre o Carnaval no Rio de Janeiro e os eventos que acontecem, né, dentro desse Carnaval, que é para todo mundo. Na coluna Magna Vita, na página 3, está lá, Governo do Estado e TAP alinham parceria para atrair mais turistas ao Rio de Janeiro. Secretaria de Turismo estará presente na próxima edição do BTL em Lisboa, Portugal, uma das maiores feiras do setor turístico, aí, diga-se de passagem, né? E aí tem uma reportagem completa falando um pouco sobre esse tema lá na coluna Magna Vita. Tem outras reportagens aqui também dentro da coluna e, claro, tem sempre os destaques do Pinga Fogo, trazendo aqueles adiantamentos políticos que a gente sempre sabe que pegam fogo agora na época de eleição, né, gente? Mas a gente vai dar aquele nosso salto hoje, lá para a nossa página 12, porque tem muito a se falar hoje ali dentro da nossa página aqui das Petropolitanas, de Petrópolis, né? Começando por um destaque ali, né? Pois é, estão tentando anular, né? Cascatinha e Petroita tentam anular punições. Em audiência com a Justiça, as empresas aí evocaram a lei das concessões. Vou ler um trechinho aqui para vocês, olha. A Cascatinha e Petroita buscam meios para anular as punições que receberam da 4ª Vara Civil de Petrópolis. Em audiência nesta semana, foram informadas ao menos 3 tentativas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tentar paralisar o processo e anular as multas. 2 ações de cada uma das empresas teve o pedido parecido, em que afirmava que o juiz Jorge Martins, titular da 4ª Vara, não poderia ter movimentado o processo no período de recesso judiciário. A Petroita, no entanto, também complementou e afirmou que o seu processo é de 2010, que cobrava que a empresa só colocasse coletivos em circulação com condições adequadas e já foi dado como cumprido, sendo arquivado em 2018. Por conta disso, a audiência de terça-feira debateu apenas a questão da cascatinha. Gente, está na hora das duas, né? Vamos convir. O juiz Jorge Martins decidiu esperar, então, a decisão da Câmara de Direito Privado para continuar os trabalhos em relação à Petroita e pode bater o martelo até mesmo sem audiência. Porém, criticou a medida. Abre aspas aí para a fala do Dr. Jorge Martins, em nenhum momento houve decreto judicial de extinção da execução. A Cascatinha também tentou a anulação das multas aplicadas pela 4ª Vara Civil, pela Justiça, após o descumprimento de uma decisão judicial. Em dezembro do ano passado, as viações teriam que retirar das ruas os coletivos reprovados, o que não aconteceu. No entanto, o TJ do Rio não aceitou e as multas estão mantidas. E assim espero que continuem mantidas as multas e espero também que os coletivos sejam retirados da rua. Porque ontem a gente viu aquela reportagem fatídica, a qual o ônibus, gente, passou literalmente por cima da frente de um carro. Não dá. Não tem condições mais, né? Aí a gente vê na foto aí um ônibus que a roda do ônibus
praticamente saiu. Sim. Então, gente, não dá. Não tem condições. Seguimos aqui ali, ou você quer dar mais algum destaque sobre essa reportagem? Não, é um absurdo eles quererem continuar com os Não tem veículos condições. rodando, colocando os passageiros, as pessoas que financiam, né, os passageiros em risco e também pedestres, outros motoristas colocando em risco, já que os carros estão impróprios para rodarem dentro do município. Exatamente. Gente, ali do lado uma decisão muito importante que influencia muito na região serrana, né? Pegando aqui Petrópolis, Teresópolis, entre outras áreas, o Parnaso foi retirado aí de programa de privatização. Se puder chegar um pouquinho para o lado do nosso jornal e ampliar a foto, eu agradeço, tá, Matheus? Muito boa decisão, porque o Parnaso sendo privatizado, tinham várias questões a serem debatidas, viu, gente, sobre isso. Bom, vamos seguir aqui. Roberta, pode continuar com os destaques, por favor? Então, gente, tem um destaque aqui, iniciativa de cantora lhe rendeu medalha Tiradentes, porque eu achei inusitado, o deputado estadual Yuri Moura tirando ali uma foto com a cantora Ludmilla. Tá ali. Pois é, a cantora Ludmilla fez uma grande campanha aí de doação de sangue para as pessoas ajudarem o Hemorrio e isso lhe rendeu uma medalha Tiradentes e o deputado estadual Yuri Moura do PSOL, que é daqui de Petrópolis, é um dos coautores do projeto que concedeu à cantora Ludmilla a medalha Tiradentes pela Alerj. E agora vamos conferir o que funciona no feriado de carnaval, né? Olha só, gente, no nosso jornal a gente tem uma reportagem completa, o que funciona e o que abre, o que fecha, comércios, supermercados, pontos turísticos, porque tem muita gente que já está emendando o feriado. Então, ó, com a proximidade do feriado do Carnaval, a Prefeitura de Petrópolis anunciou o esquema de funcionamento dos serviços públicos e atrativos turísticos durante esse período. Vamos conferir. De acordo com a administração municipal de Petrópolis, vão ser decretados pontos facultativos nos dias 9, 12 e 14 de fevereiro. Apesar disso, o funcionamento seguirá normal nas unidades de urgência e emergência, incluindo as UPAs Cascatinha, Centro e Itaipava, o Hospital Alcides Carneiro, o Hospital Municipal Nelson de Saerpe, o Pronto-Socorro do Alto da Serra e os serviços de pronto atendimento de Pedro do Rio e Posse. Já as repartições públicas municipais, assim como as unidades escolares e postos de saúde, permanecerão fechadas durante o feriado prolongado. Em relação aos atrativos turísticos, estarão abertos ao público o Palácio de Cristal, o Museu Casa do Colono e o Museu Casa Santos Dumont, mas eles funcionarão em horários especiais. Durante o feriadão, o Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, o Parque Natural Municipal Padre Quinha e também o Parque Cremeri vão estar abertos. Além disso, a Casa de Princesa Isabel, a Casa Coco Barçan e a Casa Stefan Zweig também vão estar abertos como atrativos culturais. Já os polos de moda, como a Rua Teresa, Bingen e 16 de março, vão ter abertura facultativa, enquanto a feirinha de Itaipava vai funcionar normalmente durante o período. Para informações adicionais sobre horários de funcionamento e atividades turísticas, os interessados podem entrar em contato com o Disque Turismo através dos números 0800 024 1516 ou DDD 24 2246 9462 ou pelo WhatsApp DDD 24 2237 3321. Pois é, tá aí, gente. E você, morador de Petrópolis, tome cuidado, porque a Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo nos dias 9, ou seja, amanhã, nos dias 11... Perdão, no dia 12, que é segunda-feira, porque na verdade o feriado é só realmente na terça-feira, dia 13. Tudo bem, segunda-feira emendou o carnaval, todo mundo emenda mesmo. E no dia 14 de fevereiro. Que é a quarta-feira de cinzas. Que é a quarta-feira de cinzas, que o pessoal trabalha. Geralmente é ponto facultativo até meio-dia, mas dessa vez vai ser o dia inteiro mesmo, viu? Então, gente, olhem o absurdo. Mais uma vez a Prefeitura de Petrópolis dá um ponto facultativo sem a mínima explicação. Amanhã
ponto facultativo, Todo mundo trabalha sexta-feira, amanhã, todo não mundo tem- trabalha normalmente. Então, quer dizer que a Prefeitura de Petrópolis para hoje, quinta-feira, e só volta na quinta-feira que vem, dia Exatamente. 15. Então, você que precisa resolver as coisas, saibam que o prefeito de Petrópolis deu miniférias mais uma vez para os servidores. Normal. E eu volto a falar aqui. Isso, o que acarreta? Primeiro que os serviços de saúde eles ficam prejudicados, porque ficam fechados. E o que precisa trabalhar, isso incha a máquina Exatamente. pública, porque quem precisa trabalhar, como é ponto facultativo, Ganha como feriado. ganha como feriado. Exatamente. E não sei por que cargas d'água, temos que perguntar para o secretário de administração, porque ele que administra esses feriados, né? Temos que perguntar para o senhor prefeito e para o secretário de administração por que cargas d'água sexta-feira é ponto facultativo. Não tem o porquê. A minha indignação. Não tem um E porquê. isso é de praxe da prefeitura. A prefeitura, Eu vou um nessa pouco além. gestão, não gosta de trabalhar, Eu vou um Jorge. pouco além. Eu vou um pouco além. No Rio de Janeiro, cidade, capital, ponto facultativo na sexta, eu até entenderia. Por conta do movimento, aqueles carros alegóricos sendo transportados, as vias públicas ficando cheias por causa dos blocos, que já começaram essa semana inteira. Eu até entenderia. Mas Petrópolis, que é uma cidade turística, que recebe turistas nesse período, você dá ponto facultativo na sexta, onde você precisa dos serviços públicos, muitos deles funcionando a pleno vapor numa sexta-feira, você dá ponto facultativo, é um tiro no pé. Me Pois é. desculpe. Então, olha só, aqui na nossa reportagem, né, vamos lá, a prefeitura decretou ponto facultativo nesses dias que eu falei para vocês, na sexta, na segunda e na quarta. Quarta-feira, o dia inteiro também não funciona. As repartições públicas do município de Petrópolis estarão fechadas, assim como as escolas e creches e postos de saúde. O postinho de saúde aí da sua casa vai Também estar não fechado, vai tá? funcionar. Então, olha só, no entanto, as unidades de urgência e emergência, UPAs, Cascatinha, Centro e Itaipava, e o Hospital Alcides Carneiro, e o Hospital Nelson de Saerp, que fica ali no Bingen, pronto-socorro do Alto da Serra, e os serviços de pronto atendimento de Pedro do Rio e Posse vão funcionar normalmente. E aí, nesses casos, eles recebem em dobro, recebem como feriado. Não só eles, mas Guarda Municipal, Defesa Civil, todos os órgãos que precisam obrigatoriamente trabalhar. Como eu já falei, você, contribuinte, paga feriado para essas pessoas sem a menor necessidade, porque sexta-feira, dia amanhã, normal. eu não sei da onde que a Prefeitura de Dia Petrópolis normal. tira ponto facultativo. Pois é. E isso é uma praxe da atual gestão, dar ponto facultativo à toa. Eu Exato. fico até pensando que estamos em ano de eleição, encher o bolso do servidor público Faz campanha. é uma boa, né? Encher o bolso do Nada servidor contra público. o servidor público, gente, por favor, mas é que a medida realmente não faz sentido nenhum. Mas a gente sabe Numa que o sexta-feira. servidor público é grande em Petrópolis e eles formam uma grande massa de pessoas votantes. Gente. Isso aí seria uma coisa para o Ministério Público investigar Pois é. porque a Começar a atual olhar. gestão faz tanto Começar a ponto olhar. facultativo. Tem caixa para isso também? Tá lá Tanto no ponto orçamento, né? facultativo. Isso tudo era para ser visto. Gente, tem muito mais destaque no nosso jornal, tem falando sobre Teresópolis, Nova Friburgo, toda a região serrana tá ali no nosso jornal. Programação do carnaval, Programação os do desfiles. carnaval, exatamente, dos desfiles, programação dos blocos aqui. A gente já vai falar também sobre isso, porque tem muita atração aqui em shoppings, né, em Petrópolis, mas a gente está guardando isso aí mais para o final, você fica com a gente, porque a gente tem que ir para o intervalo, não tem jeito, tá? Mas a gente volta rápido. Tá? O nosso site vai aparecer aí para você entrar, dar uma verificada no nosso jornal. E é claro, ele está nas bancas, R$2 somente. Vai lá, compra, fica bem informado. Para o final de semana aí, tem muita programação e já está no nosso jornal muita coisa, viu? Pois é.
Na volta do intervalo, a gente vai ver que a ministra da Saúde alerta sobre surtos de dengue no país e chama mobilização nacional. Pois é, você vai ver também, olha só, que o prazo para completar a inscrição foi adiado do FIES, tá? E ele começou nessa quarta-feira, então para complementar essa inscrição já dá para você fazer. Então o Correio Serrano volta já e aí você confere as outras notícias. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. O governo do estado lançou a campanha contra o assédio no carnaval. Houve um não, respeite a decisão.
A segunda edição da ação da Secretaria da Mulher, direcionada aos homens, alerta para atitudes violentas contra mulheres em blocos, desfiles e outros eventos. A segunda edição da campanha Ouviu um Não, Respeite a Decisão, está pronta para marcar presença na Sapucaí, em blocos, e na Intendente Magalhães, que recebe desfiles de escolas de samba das séries Prata, Bronze e do Grupo B. A ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, traz mensagens direcionadas aos homens sobre crimes como assédio e importunação. As peças também informam as mulheres dos canais de ajuda, como a Central 190 da Polícia Militar e o aplicativo gratuito para celular Rede Mulher. Tudo por um carnaval seguro para meninas e mulheres. A Secretaria de Estado da Mulher recebeu a adesão de 24 municípios fluminenses à campanha e ao protocolo de ações, que visa garantir a segurança das mulheres que vão se divertir durante a folia. Além disso, foi realizada a capacitação de 14 equipes das delegacias especializadas de atendimento à mulher para um atendimento mais humanizado. Frases como "é para cair na folia e não no conceito" e "no carnaval você pode ser o que quiser, só não pode ser ofensivo porque folia não combina com assédio", serão divulgadas em redes sociais, rádios, outdoors e pontos de ônibus, entre outros locais. Equipes também vão levar a campanha para grandes blocos de rua, Terreirão do Samba, Sapucaí e Intendente Magalhães. No total, serão 27 atividades nos dias de carnaval. A advogada Gabriela Brugiolo dá dicas do que fazer em casos que a mulher se sentir desconfortável. O que a vítima, né, do assédio sexual pode estar fazendo ali no primeiro momento, né, buscando principalmente a ajuda de uma autoridade, né? Geralmente algumas cidades aí agora já estão contando, né, com a delegacia para a mulher, né? Então a principal indicação é que você se dirija até essa delegacia, né, para você relatar os fatos ali, caso você não se sinta, né, confortável de estar ali se expondo. É possível também realizar um boletim online, né, através do site da Polícia Civil do seu estado. De acordo com o Código Penal, o assédio sexual é o crime de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. O assédio sexual vem a ser toda conduta de natureza sexual manifestada fisicamente por palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas à pessoa contra a vontade, causando constrangimento e violando a liberdade sexual. O crime de assédio, né, o Código Penal prevê ali que é o ato de você constranger alguém a fim de ter um favorecimento, né, ou uma vantagem indevida ali sexual em cima de alguém, né? Importante a gente destacar aqui também nessa questão que o Código Penal ele não prevê uma conduta específica, né? Então, assim, o assédio ele pode ser configurado ali no ato de você às vezes fazer uma piadinha, né, que a pessoa se sinta, né, ali invadida. Além disso, vale destacar que quando o assédio é praticado contra um menor, a pena pode ser aumentada. Por isso, a importância da denúncia. O crime de assédio sexual, né, só uma ressalva, é que principalmente para a gente ficar atento aí, é que ele tem ali uma causa de aumento de pena, né, caso esse crime seja cometido contra menores de 18 anos, né, então aí a pena, que é de 1 a 2 anos, ela pode ser aumentada até 1/3, né, então ficar atento aí nisso também, tomar cuidado com as piadinhas que forem fazer no carnaval, com as fantasias que forem usar e entender aí que o não é não, né. Perfeito. Gente, olha só, a cidade do Rio de Janeiro confirmou nessa quarta-feira a primeira morte por dengue em 2024. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a morte foi confirmada no Complexo da Maré. Confiram. A cidade do Rio de Janeiro está em estado de emergência e já reconhece oficialmente que vive uma epidemia de dengue. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira foi confirmada a primeira morte em decorrência da doença na capital. A vítima era um homem de 45 anos que foi atendido na unidade de pronto atendimento do Complexo da Maré. Outros 3 óbitos ocorridos em 2024 estão em investigação, por existir a suspeita deles também terem sido causados pela dengue. As áreas da capital com o maior número de incidência de casos da dengue são Campo Grande e Guaratiba, na Zona Oeste, com 476 casos a cada 100 mil habitantes. A cidade do Rio de Janeiro já confirmou 13.550 casos da doença, sendo mais do que a metade do ano de 2023 e quase o triplo do ano de 2022.
Para fortalecer a rede de atenção aos pacientes com suspeita de dengue, estão sendo inaugurados nesta semana 10 polos de atendimento em diferentes áreas da cidade. 5 já estão em funcionamento em Curicica, Bangu, Del Castilho, Campo Grande e Santa Cruz. A morte informada pelo município do Rio de Janeiro se soma a outros 2 óbitos já registrados no estado. A Secretaria de Estado de Saúde informa que já houve mortes em Mangaratiba e Itatiaia. Até o dia 5 de fevereiro, data da última atualização do painel de dados da Secretaria do Estado, foram registrados 25.136 casos prováveis de dengue no estado. Além das mortes confirmadas, há 21 óbitos em investigação. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, lançou um alerta na noite de terça-feira diante do alarmante aumento de número de casos de dengue em todo o país. Em um pronunciamento nacional, destacou que o Brasil enfrenta uma crise sanitária que demanda ação imediata e coordenada. Em pronunciamento nacional, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a situação de emergência exige uma mobilização de toda a população, além do governo federal, governadores e prefeitos. Segundo ela, várias cidades brasileiras estão enfrentando situação de emergência devido ao grande aumento dos casos de dengue e que esse é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Ao menos 36 pessoas morreram em decorrência da doença só esse ano, conforme dados do Ministério da Saúde. Em todo o país foram confirmados mais de 150 mil casos até essa terça-feira. Segundo Trindade, um centro de operações de emergência foi montado para analisar diariamente a evolução dos casos e mobilizar as ações de todos os órgãos. A população, ela pediu o que está na cartilha de combate à doença: tampar as caixas d'água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas, guardar garrafas e pneus em locais cobertos, além de retirar a água acumulada dos vasos de planta. A ministra ressaltou ainda que nesse ano há uma diferença no enfrentamento aos surtos de dengue. A vacina Qdenga, fabricada pela farmacêutica Takeda, também chegará para a população. A previsão do governo é vacinar cerca de 3,2 milhões de pessoas em 2024, começando pela faixa etária de 10 a 14 anos. O esquema vacinal será composto por 2 doses que serão aplicadas em um intervalo de 3 meses. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E o governador Cláudio Castro participou da reabertura dos trabalhos na Alerj nessa última terça-feira. E enfatizou aí avanços conquistados no último ano pelo governo. Em sua fala, Castro destacou aí a relação harmônica do governo do estado com o poder legislativo para manter o estado do Rio de Janeiro no caminho do crescimento. O governador Cláudio Castro participou da abertura da 2ª sessão da 13ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes. Em seu discurso na reabertura dos trabalhos, Castro destacou a boa relação com a Alerj, que tem rendido frutos para o Estado e a população, citando leis aprovadas no ano passado pela Casa e que foram fundamentais para a área social e para o fomento da economia fluminense. Posso dizer que chegamos até aqui alcançando grandes realizações, todas frutos de muito esforço e trabalho integrado entre as secretarias e órgãos estaduais e da relação respeitosa e harmônica entre os poderes. Durante o discurso, o governador Cláudio Castro destacou ainda que no último ano, o estado do Rio de Janeiro se consagrou como um dos maiores polos geradores de empregos formais no Brasil. O estado conquistou a 2ª posição no ranking, tendo gerado mais de 160 mil postos de trabalho em 2023, segundo o novo CAGED. As 8 regiões do estado tiveram saldos positivos. O governador lembrou ainda dos debates levantados pelos parlamentares sobre uma questão que tem sido crucial para as finanças estaduais: a mudança na forma de correção da dívida com a União. O tema tem sido discutido de perto por Cláudio Castro junto ao governo federal. Além disso, o chefe do executivo enalteceu a atuação da Alerj na aprovação de projetos de iniciativa do governo para a flexibilização de recursos dos fundos estaduais, que vai permitir uma melhor gestão financeira. Esse arcabouço jurídico viabilizou um cenário ainda mais atrativo para novos investidores em solos fluminenses. É de se enaltecer também a atuação de cada um dos senhores que tendo comprometimento com as contas públicas,
aprovaram com coragem e seriedade leis de autoria do Executivo que permitiram a otimização dos fundos estaduais. Na abertura da sessão, o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, também destacou a relação independente e harmônica entre os poderes, retratada pela composição da mesa, e lembrou de sua atuação como secretário de Estado de Governo na gestão do governador Cláudio Castro. Eu acho que o Rio, respeitosamente, é um Rio de Janeiro muito melhor, que se equilibrou, acima de tudo, em função dessa relação que compõe essa mesa aqui hoje. A Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Carnaval com o propósito de intensificar o policiamento nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A ação, que acontece entre os dias 9 e 14 de fevereiro, faz parte do programa Rodovida e tem como objetivo coibir infrações e prevenir acidentes de trânsito, garantindo mais segurança aos usuários. A partir de sexta-feira, os policiais rodoviários federais vão estar atuando de forma ostensiva nos trechos com maior fluxo de veículos em pontos considerados críticos, onde há maior incidência de acidentes e atividades criminosas. Para isso, vão ser empregadas viaturas operacionais, equipes especializadas, motociclistas, cães farejadores e até mesmo um helicóptero para reforçar o policiamento. Além disso, durante todo o período festivo, a PRF vai realizar ações educativas para o trânsito durante as abordagens. Durante o feriado de carnaval, as rodovias federais normalmente ficam mais movimentadas. A Polícia Rodoviária Federal, ela age nesses momentos com o papel de auxiliar a população e fiscalizar os limites de velocidade e também as pessoas que abusam do álcool. A Polícia Rodoviária Federal adota uma abordagem integrada que combina fiscalização, educação, conscientização e o uso de tecnologia para contribuir significativamente na redução de acidentes nas rodovias, promovendo um trânsito mais seguro e preservando vidas. Antes de pegar a estrada para viajar durante o carnaval, os motoristas devem adotar uma série de cuidados para garantir segurança, conforto e a tranquilidade durante a viagem. Entre as recomendações estão a revisão veicular, verificação de pneus, documentação em dia, uso de itens de segurança, descanso adequado, alimentação e hidratação, planejamento da rotina, consulta à previsão do tempo e respeito às leis de trânsito. E, gente, nessa quarta-feira aí começou o prazo para as pessoas que se inscreveram no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e tiveram um processo aí postergado, possam concluir aí a etapa. Os participantes do processo seletivo do primeiro e segundo semestre de 2023 terão apenas 2 dias para complementação. A conclusão da etapa deve ser feita até às 11h59 da noite de sexta-feira. Durante esse período, o estudante deve finalizar a inscrição, que deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, para que comecem a ser contados os prazos para as próximas etapas. São 5 dias úteis para validar a documentação, que deve ser entregue de forma física ou digitalizada de toda a documentação que está sendo exigida. E 10 dias úteis contados a partir do 3º dia útil, após a data do reconhecimento da inscrição, para validar as informações no agente financeiro, onde será firmado o contrato. Somente depois de cumprir estes passos é que a contratação do financiamento será formalizada. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Restam menos de 100 dias para que os eleitores façam a biometria na Justiça Eleitoral para as eleições municipais em outubro deste ano. O cadastramento pode ser feito em qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 5 da tarde. Os eleitores que ainda não possuem a biometria registrada na Justiça Eleitoral têm menos de 100 dias para fazerem um cadastramento biométrico em qualquer posto eleitoral no estado do Rio de Janeiro. No dia 8 de maio, fecha o cadastro eleitoral para o pleito municipal deste ano e, por conta disso, não será mais possível fazer a coleta das digitais. Mais de 4.300.000 eleitores fluminenses ainda não possuem a biometria registrada, o que representa pouco menos de 35% do eleitorado estadual, sendo cerca de 2 milhões na capital. O Rio de Janeiro, nosso estado, precisa ainda fazer a biometria de mais de 4 milhões de eleitores. O que significa isso? Em primeiro lugar, maior segurança para o processo eleitoral. Com a biometria, todo mundo vai saber que aquele voto é daquela pessoa. Não existe
possibilidade de outra pessoa votar pelo eleitor. Para saber se tem ou não a biometria registrada junto à Justiça Eleitoral, o eleitor deve entrar no site do TRE-RJ. Somente no caso de não ter a biometria registrada, ele deve se dirigir a um dos 165 cartórios eleitorais ou ao Centro de Atendimento ao Eleitor, no Estado. Os serviços são oferecidos de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 5 da tarde. E não é necessário o agendamento, basta levar documento oficial com foto e comprovante de residência. O TRE-RJ também vai realizar periodicamente ações com a Justiça Eleitoral itinerante para intensificar o cadastramento biométrico em todo o Estado. É muito mais segurança para todos. É uma segurança que vai atingir ao eleitor, com a garantia de que seu voto efetivamente é inviolável, a Justiça Eleitoral, porque sabe que aquele voto é daquele eleitor, ao candidato ao cargo eletivo, porque ele sabe que o voto é do eleitor, ao partido político, todos nós, toda a sociedade vai se beneficiar sobremaneira com esta medida. A identificação biométrica garante que cada pessoa seja única no cadastro eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor tentar se passar por outro na hora de votar. Esse é um procedimento que reforça a segurança do processo eleitoral. Quem já possui a biometria, mas precisa regularizar a situação eleitoral, fazer alguma alteração no cadastro ou solicitar qualquer outro serviço que não envolva a coleta das digitais, pode realizar o procedimento pelo site, por meio do título NET, no site do TSE, em tse.jus.br. É isso, a eleição está chegando. Pois é. E você vai ver depois do intervalo que médico alergista alerta sobre as alergias respiratórias durante o verão. Oxi. E no próximo bloco ainda tem muita coisa, né? Tem muita coisa ainda, você vai ver bastante ali sobre algumas coisas que a gente tem que falar. Por exemplo, teve a operação do GAECO, então a gente já está voltando, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria.
Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, gente, o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o GAECO, e da Coordenadoria Geral do Corpo de Bombeiros cumpriram nessa última quarta-feira mandados de busca e apreensão no 18º Grupamento de Bombeiro Militar em Cabo Frio e endereços dos bombeiros também e empresas. Os alvos são investigados aí em procedimento que apura supostas práticas de corrupção em contexto de organização criminosa envolvendo bombeiros militares do 18º GBM, gente. As investigações apontam a existência de 3 grupos dentro do suposto esquema criminoso. O primeiro composto por empresários interessados em regularizar seus estabelecimentos junto ao Corpo de Bombeiros de Cabo Frio. O segundo, por empresas que atuariam como despachantes nos processos de regularização de edificações junto ao Corpo de Bombeiros de Cabo Frio, unindo o primeiro ao terceiro grupo, que seria formado por militares do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio que receberiam valores para emitirem licenças em desacordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Então, tá aí, olha só, o próprio Corpo de Bombeiro emitindo licenças em desacordo com a lei, né? Então, um esquema forte aí, desembaratado pelo GAECO, né? Vamos falar assim, que bom. Continuando aqui, o Ministério da Saúde divulgou os resultados do terceiro quadrimestre de 2023 do programa Previne Brasil, uma modalidade de financiamento do governo federal para o custeio da atenção básica do SUS. Teresópolis avançou 29 posições em relação a um ranking estadual divulgado no primeiro quadrimestre de 2022, passando a ocupar a 16ª posição entre as cidades com melhores índices. Olha que bacana. No primeiro quadrimestre de 2023, Teresópolis estava no 45º lugar do ranking estadual, com uma nota média de 3,43. Em pouco mais de um ano, o município alcançou as metas propostas, passando para o 16º lugar do ranking, com nota média de 7,51. Somando os bons resultados alcançados pela cidade, a cobertura de atenção primária saltou de 46,1 em janeiro de 2022 para 65,5 em novembro de 2023. Isso significa que o município garantiu o acesso da população à atenção primária, ampliando equipes, garantindo profissionais médicos, enfermeiros e técnicos em todas as unidades básicas de saúde. Ampliou a cobertura vacinal em crianças até 5 anos, vacinadas na AB de 43% para 80%, e ampliou o número de cadastros de usuários nas unidades. Atualmente, o Ministério de Saúde monitora e avalia 7 indicadores com critérios específicos, a fim de garantir a ampliação dos acessos dos usuários, objetivando os resultados alcançados e a efetividade das ações dos municípios, divulgando as metas por quadrimestres para calcular os repasses financeiros que devem ser feitos. Esses indicadores medem a proporção da assistência prestada a gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal, realização de exames para sífilis e HIV e os atendimentos odontológicos realizados. Medem também a cobertura vacinal em crianças de até 5 anos, atendimentos prestados às pessoas portadoras de hipertensão e diabetes e coleta para exames citopatológicos em mulheres da faixa etária de risco. Gente, agora olha só um comunicado importante. A Águas do Imperador informa que as ruas que estão recebendo intervenções
do sistema de esgotamento sanitário da estação de tratamento de esgoto em Itaipava estarão aí liberadas para o trânsito durante o carnaval entre os dias 10 a 14/2. Os trabalhos, assim como as intervenções totais e parciais, serão retomados na quinta-feira, dia 15 de fevereiro. A previsão é de que a obra seja concluída no fim de abril de 2024. As vias liberadas são Vila Epitácio, Rua Joaquim Agante Moço, Desembargador Luiz Antônio Severo da Costa, Avenida Leopoldina e Rua Braz Rossi. Então, fica aí sabendo quais são as ruas para você não ter problema ali, que elas vão poder ser transitáveis aí nesse período de carnaval, gente. E os médicos alergistas alertam sobre um aumento preocupante no número de casos de alergias respiratórias agora no verão. Com um clima úmido e instável característico na nossa região, os moradores se veem mais propensos a enfrentar crises de rinite alérgica e asma. O verão segue em Petrópolis e os moradores da cidade se encontram diante de um desafio adicional, o aumento alarmante das alergias respiratórias. Em meio às brisas úmidas e às chuvas intermitentes, as crises de alergia respiratória podem se tornar mais frequentes. Só a base de antialérgico, porque não tem como, né? Então, tá muito seco, daqui a pouco tá muito úmido e aí a gente não aguenta. Esse clima para mim é horrível, não tem como. O que é? Se resguardar. Você sai com um casaco, chega na hora um sol medonho, tira o casaco. Aí daqui a meia hora chove e lá vem o frio. A gente sofre muito com isso. O tempo muda muito rápido, né? Uma mudança, às vezes de manhã está frio, durante o dia sai um sol, à noite chove, então a mudança de tempo que é frequente. Então a alergia é certa? É certa, isso aí é inevitável. Segundo especialistas médicos locais, o verão em Petrópolis se torna um período crítico para aqueles que sofrem de alergias respiratórias. A umidade exacerbada cria um ambiente propício para a proliferação de ácaros, fungos e mofo, desencadeando reações alérgicas em muitas pessoas. Petrópolis, no verão, tem as noites 20, 25 graus, né? Rio de Janeiro não, está sempre acima de 30. No inverno desce mais, né? Mas é muito úmido. Então, a umidade propicia a maior proliferação dos agentes causadores de alergia. A poeira de casa, a parte da poeira que mais provoca alergia são os ácaros, são seres microscópicos que vivem na poeira de casa, vivem nos cantinhos da casa, vivem nas almofadas, nos travesseiros, na cama, no tapete. Segundo o médico, o número de casos de alergias respiratórias crescem durante o verão e isso acaba colocando uma pressão no sistema de saúde de cada localidade, já que os médicos e toda a equipe de saúde precisa lidar com mais incidências desse tipo. Nessas viradas de tempo, nesses excessos de chuva, esquenta, esfria, as pessoas pegam resfriados. E a gripe tem sintomas que se confundem com os da alergia respiratória. A alergia respiratória, a mais frequente é a rinite, que se caracteriza por espirro, coceira no nariz, mas também entupimento e secreção, né? E, eventualmente, vem acompanhado de tosse, quando a pessoa tem também um broncoespasmo, fazendo já uma crise de asma. Muitas vezes a pessoa pega uma gripe, e a pessoa chama aquilo de crise alérgica. Diante desse cenário preocupante, o especialista enfatiza a importância da prevenção e do manejo adequado das alergias respiratórias. Se recomenda evitar ambientes úmidos e mal ventilados, manter a limpeza da casa em dia, utilizar filtros de ar e umidificadores, além de buscar orientação médica para o tratamento adequado, que pode incluir o uso de medicamentos e imunoterapia. Como a gente faz para evitar as alergias respiratórias? Primeiro, cuidar bem da casa. Por quê? Em casa você passa, no mínimo, às 8 horas da noite dormindo. Então, na casa, a parte mais importante é o quarto de dormir. Eu falei que o ácaro gosta de umidade e tal. Então, abrir a casa para arejar, aproveitar que no verão tem mais sol, um sol mais quente, deixar o sol entrar. O ácaro se alimenta da descamação da pele. Então, a gente vai ter muito ácaro nos travesseiros. Então, travesseiro novo, é importante o travesseiro não ter mais de 2 anos. Você tem um travesseiro com mais de 2 anos, ou troca ou compra uma capa anti-ácaros.
É importante botar os travesseiros no sol para matar os ácaros, tá? Limpar a casa, remover focos de umidade que tenham no quarto de dormir, pelo menos, tá? Já que é uma cidade úmida, arejar, se tiver um foco de umidade, faz uma obra, impermeabiliza ali, porque deixa a cama afastada desse campo. Outra coisa, o colchão também é bom que seja de material sintético, como o travesseiro, evitar a cama encostada na parede, bicama, a bicama fica ali muitas vezes inútil. Eu pergunto se meu paciente, quem dorme na bicama? Ninguém. Não, os ácaros. Milhares de ácaros dormem lá e o alérgico dorme com o nariz ali em cima. E passar um pano úmido no quarto todo dia para evitar o acúmulo de poeira onde estão concentrados os ácaros. Pois é. Boas dicas aí do médico alergista, Isso. porque essa época não é fácil não. Agora a gente vai saber como fica o tempo na nossa área de cobertura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Nova Friburgo, o dia será de grande acumulado de nuvens no céu durante todo o dia. Pela manhã, não há probabilidade de chuva, mas durante a tarde e noite, sim. A intensidade dos ventos será fraca e a temperatura se mantém estável. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão é de pancadas de chuva isolada durante a tarde e noite. A temperatura também se mantém estável. Os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, a quinta-feira será de grande acumulado de nuvens no céu e probabilidade de pancadas de chuva isolada em alguns pontos da cidade. Com ventos fracos e temperatura estável, os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Paraíba do Sul, a temperatura será de ligeira elevação. Ainda assim, há leve possibilidade de chuva durante a noite. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 32 graus. A quinta-feira em Pati do Alferes será de pancadas de chuva isolada, ventos fracos e também ligeira elevação na temperatura, variando entre mínima de 19 e máxima de 33 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva pela noite. Com ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 31 graus. E o alerta de chuvas intensas, que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia na segunda-feira, dia 5, prevalece e dessa vez se estende até o dia 8 de fevereiro, quinta-feira. Seu grau de severidade continua em perigo potencial e, no momento, o fenômeno cobre diversas regiões do país, incluindo o estado do Rio de Janeiro, principalmente nas regiões de Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense, Serrana, Norte e Noroeste Fluminense. Por isso, é importante lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Gente, a gente vai terminando por aqui, mas amanhã, 7h30 da manhã, a gente está de volta com muita informação para você, viu? Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa quinta. TVC, a TV do Correio da Manhã.